inversor, ver se o telhado dele comporta ou não, né? Vou fazer uma vistoria na casa dele lá primeiro, para depois nós fechar. Acredito que amanhã. Na verdade, Sidney Souza, potência mundial. Na verdade, Orlando, eu fiz umas duas cotações de alguns clientes que tá querendo fazer de 300 quilowatts. E aí eles estão querendo assim, pô, Wallace, eu quero fazer de 300, mas futuramente eu quero colocar para 550. Você viu que a gente falou no suporte, e eles falaram lá que atende, né? Dá para na próxima, quando ele quiser colocar mais Atende. módulo. Aquele de 3K atende. Só que E aí, Wallace, eu acabei aqui fazendo pesquisa aqui. Não é esse cliente, eu vou fechar com ele. Ele é um irmão aqui da igreja, é uma pessoa bem próxima. Eu acredito que ele vai trazer novos clientes. Ele trabalha numa indústria que paga lá R$ 80.000 de energia, conexão livre, porque é uma indústria de refrigerante, né? E ele vai agendar para mim agora em janeiro uma visita lá com esse patrão dele, né? Então eu tenho que fechar bacana esse projeto com ele, porque ele vai me trazer mais clientes, né? E Então, a minha preocupação hoje, Orlando, é exatamente essa. É o pós-venda. pois é. Eu penso como você. Sidney trabalha nesse ramo, sabe o que eu estou falando. Eu não me preocupo em vender muito. Eu me preocupo no pós-venda. E hoje o meu trabalho não é correr atrás de cadastrar pessoas. O meu trabalho hoje é apenas cuidar de quem já está no time e treinar vocês, né? Não adianta eu cadastrar 100, 200 pessoas e ter 200 pessoas perdidas. E Olha, você está ficando especialista em vender placa solar. deixa eu lhe falar. Se eu fosse uma pessoa que eu quisesse, fosse ganancioso, quisesse já ter fechado esse negócio, eu já tinha fechado. Mas eu não quero dessa forma. Eu quero fechar mesmo o valor aí é 10 mil e pouco, 11 mil, mas eu quero fechar uma coisa segura, porque eu sei que ele vai me trazer outros clientes, vai dar boas informações, né? Então, se eu fosse fazer aí na ganância de ganhar o dinheiro agora, poderia eu estar dando um passo em falso aí, depois isso ia prejudicar, né? Então é por isso que eu quero fazer a coisa bem redonda com ele, para ele ficar satisfeito, para que ele possa dar novas informações da gente, né? E isso é bom para a credibilidade nossa do negócio, né? Ué, tu sabe pra onde eu fui hoje? Sidney, pode abrir teu microfone, Sidney. Hoje, como não tem ninguém para apresentar plano, a gente tá aqui trocando algumas ideias. Tá sendo gravado no YouTube. Sidney e Orlando, eu fui bater hoje na Neo Energia. Cheguei lá, eu ia tirar foto, mas quando eu tirar foto o cara começou a olhar. Entrei na cara de pau. Irmão, eu quero uma segunda via aqui, da minha mãe. Aí ele tirou, puxou a segunda via. Aí depois eu olhando, disse, olha, já viu alguém aqui da iGreen falar para vocês se vocês são um parceiro nosso? Aí o pessoal tudo lá, tem 7, 8 funcionários. Não, ninguém veio não. Eu perdi um cliente porque vê que ele fez, esses são clientes da rua. Cliente que tá na rua, entendeu, Sidney? E são esses caras que tá no carro fazendo tal, não sabe de nada. Aí assustou um cliente meu, que um cliente meu perguntou: "Olha, essa Igurinha, ela é parceira da Neo Energia?" Eu cometi esse erro na época, eu disse que era. Eu cometi esse erro. Às vezes a gente se empolga, somos parceiros. Neo Energia não é parceira da iGreen. A iGreen não sabe, a Neo Energia não sabe nem que a iGreen existe, né? Que isso fique claro até pra gente mesmo. E aí o que é que eu aprendi? O cara disse, olha, se tiver algum problema na sua casa, a CELP não vai não, porque essas empresas aí que você tá fazendo aí, se der problema, ó, o cara mal informado não sabe de nada. E aí contaminou meu cliente. Eu ia lá arretado. Aí o Thiago disse, Wallace, não vá. Não vá, infelizmente. Tem funcionários que não sabem falar, né? E não adianta, você não vai resolver nada lá. Porque eu poderia até prejudicar, né? Na época, a negociação aqui. Então eu fiquei chateado, porque, poxa, é a minha empresa, sabe? Mas, de fato, não somos parceiros. Só que quando você disse para um cliente leigo, ele acha que... ele não acredita. Vou contar para vocês o que eu fiz hoje. Quando eu cheguei lá próximo da Neo Energia, tinha um estabelecimento que tinha
um depósito de bebida, numa lanchonete, na verdade. Do nada eu sentei, falei, eu tava assim, ó, nem de crachá, eu tava normal. Hoje eu saí pra, né, andar mesmo na rua. Eu disse, a senhora paga aqui caro na energia? Aí ela, pago mais ou menos R$ 400. Eu disse, olha, a senhora sabia que a senhora tem direito de ter desconto, mas meu filho, eu já tentei tanto isso, não consegui. Traga a sua conta aí pra eu dar uma olhada. Acabou. A abordagem é essa, é simples. O problema é que o cara da E-Green, Sidney, quando ele vai abordar, ele vai dizer, meu nome é fulano de tal, sou representante comercial das contas, a usina fica na Casa de Chapéu, e essa usina ela passa para aqui, e, meu irmão, o cara quando vai dizer assim, vixe, para explicar o cara passou meia hora, velho. Não, é coisa simples, né? Então, ou seja, eu vou focar muito nisso, sabe, Sidney? Sabe o que aconteceu? O meu amigo já cadastrou a pessoa que faz leitura da CELP. Leitura. Ela lê. Ela sabe o que é e o que não é. Então, para que eu perder tempo fazendo porta a porta se eu posso pegar um leitor? E sabe o que eu fiz agora? Me deram uma proposta. Ela disse, olha, quer trabalhar lá como leitor? Digo, rapaz, não faz isso não que eu só passo 3 meses. Foi, mandaram para mandar um currículo para lá. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uns amigos meus que estão desempregados e vou mandar currículo lá para eles, né, no caso, né? Ou seja, mesmo esses caras que é leitor de relógio, os caras já sabem, Sidney, os caras já sabem o que passa e o que não passa, pô. Já. Wallace. Gente, estratégia. O jogo... Sim, pode falar, Orlando. Deixa eu te falar. Agora, deixa eu te voltando aí a esse projeto de hoje. Não é bom que a gente faça esse projeto com relação a essa folga, dessa forma como a gente está fazendo hoje aqui, ou como vai aparecer. Por quê? Eu hoje estava pesquisando e analisando aqui várias situações. Há uma série de fatores que futuramente pode prejudicar, pode não dar certo para o cliente. Questão do inversor, tem vários fatores que eu vi. É questão da garantia, a questão, por exemplo, inclusive do telhado, a tubulação do cara que, por exemplo, quando ele for colocar novas placas, às vezes os cabos, tem uma série de fatores, Wallace, que não é bom a gente estar vendendo dessa forma, entendeu? O certo mesmo é fechar o pacote de acordo, tanto inversor como placas e pronto, fechar o pacote já. Se o cara quer 300, que depois vai botar mais 300, na verdade, isso que você fechar falou, com 600. e isso pronto. Que você falou faz sentido porque até para comprar outros módulos, eu percebi que a gente vai ter dificuldade. Não tem isso de comprar, eu quero comprar um módulo. Já não é mais com a iGreen. A iGreen, ela faz a venda completa. Né? Pois do sistema vocês, completo. Né? Agora, se o cara quiser colocar mais, aí ele vai colocar outro inversor, né? E aí é outro projeto. Entendi. E aí vai contratar aquele outro que vai vender aí no varejo, quantidade de placa. Orlando, até na CELP lá, até na companhia, na hora de fazer a homologação, né, Sidney? Tem que ter o número lá do protocolo, tudinho, qual inversor, a marca, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Tá. O que acontece? Eu aqui, quando eu estava trabalhando direto no setor assim, ligado lá, eu me desliguei para fazer a iGreen. A gente tem um problema muito grande. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele comprou uma quantidade e agora faltou 3 painéis para fechar o inversor dele. Eu não consegui comprar naquela mesma potência. Então, hoje é muito complicado você fazer um projeto e deixar ele aberto para o cliente carregar o inversor depois, a não ser que você consiga deixar uma string liberada para, independente da potência do painel, você fechar aquela série de um mesmo painel, não tem problema. Mas como a gente trabalha dentro de um processo um tanto engessado, porque a iGreen ela é engessada, não é aberto o projeto, eu não aconselho a fazer. Geralmente deixa, até porque agora já está tudo meio lascado, né? Vamos dizer assim. A gente tem agora a lei aí em janeiro, não passou no Senado, e aí pode ser que no retorno do recesso eles aprovem essa prorrogação da lei, e aí isso vai virar um sarapatel de manguzá. Então, eu não aconselho muito a deixar o sistema aberto, não, porque você vai caçar problema futuramente. Sem falar ainda que o Orlando destacou alguns pontos ali que eu achei bem interessante, que é a parte da estrutura da residência também, né?
a fiação, tubulação, ixi, isso aí é resenhoso. E dentro da iGreen, para a gente que faz toda a parte da vistoria e tudo, não tem uma engenharia para isso, é um pouco mais complexo, porque tem coisa que só vai sentir a pancada na hora que for instalar o sistema. Aí é um problema realmente que a gente tem que se preocupar bastante. É verdade. Eu vou amanhã com ele, Wallace. Eu vou tentar mudar lá a mente dele lá para a gente já fazer um pacote já completo. Não sei se ele vai aceitar, mas eu vou tentar fazer isso e vou explicar detalhes disso aí para ele ficar ciente, né? Orlando, porque às vezes, se o projeto dele deu 12 mil reais, por conta de 2 mil reais a mais, mesmo que ele parcele, né, Sidney? Mesmo que ele parcele, isso. Vale a pena, poxa. Tenta conversar com ele. É tipo... Orlando, de qual que é a potência do sistema dele? Não, ele quer assim, ele quer agora para liberar 300 kW, né? E depois ele ter a abertura para botar mais 300, né? Tá, mas de qualquer forma ele não vai escapar da taxação. Então, para ele agora indifere se ele entra já com o projeto completo ou para crescer depois, né? Entendeu? Porque a maioria das pessoas estavam fazendo, eu fiz muito isso aqui, tipo, eu vendia 2 inversores, eu carregava um e deixava um livre, para depois o cara comprar o painel lá na frente, porque a concessionária aqui, que é a Energisa, eu falo de Rondônia, ele trabalha pela potência do inversor e não pela quantidade de painel, por mais que no projeto vai, quantidade de painel, potência de painel, vai tudo. Mas aí, nesse caso, para ele aí, eu acho que não compensa, até porque hoje ainda está tendo isenção do painel, mas a tendência é ter ICMS em cima da compra dele isolado, entendeu? Sidney, o governo deu... Deixa eu só tirar uma dúvida contigo, como tu também trabalha, tem essa experiência. Essa taxação do fio B, ela vai ser cobrada pela injeção que a concessionária faz, Tipo, essa taxação não, é assim, ó. O sistema fotovoltaico, hoje você instalou ele gera, vamos colocar aí um sistema que vai gerar 1.000 kW mês. Então, ele vai gerar por dia em torno de 30 a 37 kW dia. Certo. Então, durante o dia, o que ele está gerando, ele não consome toda a geração dele. Então, parte abate no seu consumo da casa, a parte injeta na concessionária, na rede. À noite, você está em casa, então não tem geração de energia à noite. Então, o que ele faz? Ele pega desse depósito que você fez durante o dia e saca ele de volta, esse a mais. Então, toda vez que você sacar esse que ficou injetado, ele vai tributar em cima. Entendeu? Entendi. Então, vai funcionar mais ou menos isso a taxação, né? Hoje não se tem. Hoje eu injetei 1 kW, eu saco 1 kW. Só que na próxima eu vou injetar 1 kW e vou sacar 72% de 1, né? Então 0,72. É mais ou menos isso que vai acontecer a grosso modo. Mas óbvio, né? Vamos imaginar que com todas essas taxações, vamos supor que a gente vai perder aí 3% por mês, é isso? Mais ou menos? Não, na composição final dos 8 anos vai dar 28%, né? Em 8 anos. Eu tô com a taxa aqui, Wallace, que ela tá assim, ó. O total de aumento no valor da conta para 2023 vai para 4,5%, 2024 vai para 8,8%, quando for em 2028 ela vai chegar a 28%. Isso, o total de aumento no valor ao ano na conta do cliente. Na verdade, a ANEEL ela tem 8 anos, de 6 a 8 anos para fazer a composição total. Isso vai depender muito do que vai virar isso aí. Porque está muito aberto ainda, né? Por exemplo, na Câmara aprovou a prorrogação até julho, mas não passou no Senado. Então, pode ser que quando chegar no Senado, que acaba tendo uns players muito maiores aí com interesses por trás, jogue essa prorrogação para 12 meses em vez de 6. Então, está muito incerto, na verdade, isso tudo, nessa mudança de governo, nessa situação. Mas, a grosso modo, é uma progressão exatamente dentro dessa composição aí. Tem lá, na 14.300, tem uma parte que ela tem as datas e o percentual que isso vai ser acrescido aí com o prazo, né? E não é, por exemplo, não vou fazer agora 2023, vou fazer 2024. Tá bom, você vai pegar, não vai pegar 4,5, você vai pegar 8. Né? Então, assim, ela cresce, ela vai crescendo. Só que é isso que eu tô falando.
O que a gente tem que cuidar nessa história toda? A gente tem que cuidar do discurso, porque o que aconteceu muito? O vendedor, ele explorou a questão da taxação para vender. Aí agora ele teve que desconstruir essa fala, por quê? Porque no pior cenário, ainda compensa fazer a solar. Aí vou pegar um exemplo. Você pega hoje uma geração de 800 kW, um exemplo. Aí vamos supor que o que o cara vai perder em 25 anos de geração? Por volta de R$23 mil. Agora você pega R$23 mil e dilui isso daí em 25 anos. Depois dilui em meses. Então dá uma merreca, 100 e poucos reais por mês de diferença antes da taxação para depois da taxação. Então, ou seja, ele vai sentir? Vai, mas o impacto é tão grande assim? Não. O que eu falava muito? O melhor momento é agora, sempre vai compensar. Mas o melhor momento é esse agora, né? Enquanto eu posso ter 100%. E aí eu tenho até 31 de dezembro de 2045 para usufruir sem pagar os 28%. Então, na verdade, o que a gente tem que falar muito para o cliente, esclarecer é isso. Eu ganhei muita proposta por, antes de qualquer coisa, antes de vender, a gente entregar ao máximo para depois vincular sobre o que eu entreguei para o meu cliente a garantia dele fechar comigo até mesmo com o meu preço um pouco acima do mercado, né? Então, isso é muito difícil, porque é lei, você tem que estudar NR1000, você tem que estudar 14.300, você tem que saber como é que funciona. O período, por exemplo, a iGreen, ela demora 120 dias para fazer a parte da conexão, por quê? Porque é normal de concessionária, é 90 dias que a gente pede para poder instalar um sistema e entregar ele funcionando. Então, tanto para você conectar quanto para você tirar essa conexão, o período é o mesmo, entendeu? Então, assim, o mercado, gente, ele é fantástico, fantástico. A nossa empresa faturou esse ano aí em torno de mais de 30 milhões de reais em 2022. Teve um mês a gente vender 4 milhões de reais em sistema e geralmente dentro dessa venda 80% dela é antecipado, o cara paga para poder instalar, espera esse período todo. Então, o mercado teve uma pujança muito grande, muito estímulo, muita coisa. Então, não vai acabar. Eu não fico preocupado com isso, a lei em si, ela não me preocupa, ela simplesmente vem para regulamentar o setor, ou seja, para endossar que ele realmente veio para ficar, né? É uma preocupação que a gente tem que ter, mas quando eu vou falar especificamente sobre projeto de solar, que é o caso do Orlando, a preocupação dele é salutar e a gente realmente tem que entregar para o cliente uma solução, não criar um problema para ele e para a gente depois, futuramente. Então, o primeiro caso é o quê? Cuidar muito na parte da vistoria, olha o tipo de cabo, pega o datasheet do inversor, olha o datasheet dele, vê quanto que ele aguenta, né? Qual que é a corrente que ele vai estar injetando ali para você depois não ter um problema de estar lá e de repente o fio dele começa a derreter, enfim, começa a te dar resserviço, porque é o tipo de coisa que a gente pega muito, mas muito mesmo. Acontece. Até o Wallace também pode concluir aí. Isso é muito válido também na hora da vistoria. O que todos os treinamentos falam. Quanto mais detalhado for a vistoria e você poder repassar isso para o suporte da iGreen, é melhor para eles até poder dar um respaldo para o cliente. Até porque o cliente ali é mais leigo do que a gente. Ou seja, a gente está com a responsabilidade de fazer uma vistoria minuciosa para que o engenheiro, o pessoal responsável do suporte da iGreen, possa concluir com sucesso a instalação. Ou quando chegar o equipamento do cliente, não ter justamente esses entraves, né? É isso que tem sido. Uma coisa que é bem interessante é que você já olha, geralmente a parte da engenharia vai pedir para poder ter uma noção da capacidade de carga da residência, é o disjuntor. Então, o disjuntor, ele já me diz ali quanto que é aquele fio, qual que é a carga dele, então por ali já tem uma base, né? Sempre perguntar para o cliente se tem alguma outra caixa dentro da casa, porque o que já aconteceu? Vou falar de experiência nossa aqui. Sai, por exemplo, do padrão um fio 25 e lá pelo meio das escondidas lá, esse fio reduz para um 10 e eu coloquei uma carga para um fio de 25 ampere. Então, na hora que vai injetando, imagina, eu estou trabalhando corrente contínua sendo transformada para corrente alternada. Então, ele está saindo lá, sei lá, depende do painel, 400 watts ali, numa corrente direta. O fio não vai aguentar, cara. Ele vai derreter, ele vai dar problema, como já aconteceu. Aí começa a cair disjuntor, desarma, o inversor não dá o push dele para ele poder ativar. São vários problemas que acontecem depois. Então,
quanto mais cuidado você tiver na hora que você for fazer vistoria, menos problema você vai ter futuro. Detalhe, é uma relação de pelo menos aí 12 anos, né? Porque é o tempo de garantia, 10 anos, dependendo da marca do inversor. Então, quanto mais enjoado você for na vistoria, menos reprova você tem pelo aplicativo, porque você é um terceiro, você está lá na ponta, não tem ninguém que fazendo. Subir no telhado do cara mesmo, entendeu? Dá uma olhada na fiação, a gambira que está lá dentro, porque às vezes você pega um painelzinho bonitinho, na hora que você sobe no telhado tá uma baderna. Então, cuidar muito nesse tipo de questão aí, porque vai ajudar demais vocês aí na hora de realmente fidelizar e entregar uma solução para o teu cliente. E é como o Diego acabou de falar aí, tem situações que às vezes a gente fica na ânsia de querer vender, procure fazer uma venda técnica, tá? A sugestão que eu dou para vocês aí, seja minucioso, porque ali você vai uma vez só, não vai ficar retornando. Já fomos aí em instalações aí de ir 2, 3 vezes na casa do cliente, ter que desmanchar e refazer, teve várias situações. Então, assim, a gente pagou um preço muito alto para ir aprendendo como é que funciona essa parte de instalação. Aqui já fiz de tudo quanto é tipo de telhado, já fiz de solo, né, construção do solo do zero. Temos ali uma usina no Acre ali de 1 mega de geração para 55 farmácias, uma rede. Então, assim, tudo traqueado, né? Traqueado é aquele que trabalha os painéis em movimento automatizado. Então, assim, tem que ter bastante cautela mesmo na hora que você vai fazer, né, para realmente não ter dor de cabeça depois. Tá? Sidney, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tá parecendo aquele do Altas Horas, o cara diz, eu tenho aí a pessoa. Não, mas é sério, eu tenho um cliente que ele tem a metade da casa, tá dando sombreamento. Bicho, quando dá 3 horas, aí assim, tu no caso, tu recomendaria o quê? Mas dá pra pega umas 5 placas normal, mas você recomendaria o microinversor? Porque o microinversor, que as pessoas ainda têm dificuldade, né? De micro para inversor, qual é a diferença? Tipo, é uma coisa que o pessoal pergunta, e vão perguntar, e tem gente que não sabe. Se tu tá, puder... vamos lá. O que acontece? O microinversor, ele dá um pouco mais de trabalho na instalação, porque você tem que fazer ali, geralmente o microinversor hoje ele vai ter uns 2.000 watts, então ele vai pegar, dependendo da placa, ele vai pegar 4 painéis por micro. Então, cada um dele eu puxo uma instalação, ele vai ficar debaixo do telhado, debaixo da placa, e aí você instala. Para casos, nesse caso teu aí, dá para trabalhar ele misto, tanto dependendo do tamanho do sistema, ou trabalhar só o microinversor. Na minha região aqui, que é muito quente ou é muito úmido, a gente não aconselhava muito a parte do microinversor, porque ele pode ter uma incidência maior de dar problema, porque é muito intempérie. Na mesma hora que está 45 graus aqui, derrama a água aqui, e essa falta de tempero aí no clima gera uma durabilidade menor do microinversor. Mas para problemas desse tipo, ele resolve bem. Qual que é a grande questão? As placas, os painéis, eles estão em constante evolução de tecnologia. Hoje, a maioria dos painéis são half cell. O que é half cell? É aquele que é partido no meio. Então, por exemplo, vamos supor que numa string box, uma string ela é um fio que ela é ligado X painéis nesse fio. Então, eu criei essa rede. Tem lá 8 painéis ligados nessa string. Se um painel der problema, eu mato a geração de todos os 7, quando é em inversor. Quando é microinversor, eu posso perder parcial. Então, num caso desse, o que eu indico? A melhor geração sempre vai ser para norte, isso é claro. Né? Norte, leste. A menos recomendada, sul. Sul dá muita dor de cabeça de inclinação e chega a perder até 50% de geração. Já peguei casos aqui de eu ter que reestruturar o telhado para poder colocar e a geração do cara dobrar depois, assim, absurdo. E a gente, às vezes, não... Tem coisa que você não consegue realmente saber. Aqui, com engenharia, dentro da empresa, com tudo. 4 drones para poder fazer vistoria. E mesmo assim, acontece de vez em quando você pagar para trabalhar, né? É o que eu falo. Então, a parte da vistoria, ela resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Então, o Wallace, respondendo o que você falou aí, dependendo do tamanho, eu nem usaria esse lado, porque o cara não vai compensar, ele vai colocar coisa, ele vai ter que gastar mais, vai ter que investir mais para poder resolver o problema dele.
E nesse caso aí, por exemplo, ver a capacidade que eu tenho em insolação, que vai pegar a quantidade maior, e sim, recomendar microinversor em caso extremo. Qual que é o grande BO do microinversor? Preço. Ele é um pouco mais caro, né? E geralmente hoje o preço é aquilo que a gente briga para tentar ganhar o orçamento. É o menor preço, garantia de orçamento ganho, né? O problema do microinversor é o seguinte, é que além de ser mais caro, ele pode dar prejuízo, né? Tipo, quando esquenta muito, né? Por ele estar abaixo da placa, né? Tem isso também. Não é isso. É porque, assim, a durabilidade dele, o tempo dele, ele fica mais exposto, né? Só essa questão. Para minha região aqui, por exemplo, Rondônia, agora mesmo está numa época aqui que tá um solzão, do nada despenca água o resto do dia, e passa 3 dias chovendo. Então, essas intempéries pode... Mas, por exemplo, tem o Roy Miles, não sei se é o mesmo que a gente utiliza lá, não parei para olhar, que na Intersolar mesmo, era a experiência com ele dentro da água. Então, assim, ele mergulhado na água e gerando. Caramba. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Hoje em dia, a tecnologia está muito, muito avançada, tanto em painéis, né? Eu lembro lá no começo, 2019, 2018, cara, os caras usando policristalino, entendeu? De 300 watts. Hoje tem painel de 700 watts. Daqui a pouco a gente vai ter um painel... daqui para frente é melhoria, né? Melhoria, né? É melhoria. Então, assim, em casos extremos, microinversor. Fizemos o TJ de Rondônia aqui, usamos tudo microinversor, né? Dá um pouco mais de trabalho. A conexão não é só com um aparelho, você tem várias DTUs que você tem que conectar cada micro, e ela cria cada placa. Então, assim, aí já é uma parte toda de estrutura de como que funciona o sistema para você entender. Então, ele é um pouco mais trabalhoso, por isso que ele é um pouco mais caro. Né? Mas, entre perder e indicar algo que vai resolver a questão do cliente, acredito que o microinversor seja uma saída legal. Ô, Wallace. Diga, Orlando. Deixa eu te falar. Hoje, aliás, de ontem para hoje, me deu assim um alerta, certo? Que assim, vender placas solares, sistemas, não é para todo leigo, não é para todo mundo, não. Então, o que acontece? De ontem para hoje, eu vim pesquisando equipamento, esse sistema operacional, essa parte técnica, e até faço um alerta aí. A nossa equipe aqui, ela tem umas pessoas que entendem do ramo, vamos dizer assim, né? Tem alguns que entendem e não vamos ter, vamos dizer assim, quem entende não vai ter muitos problemas, até por essa questão da vistoria, de conhecer realmente os investidores, a capacidade de potência, essas coisas todas. Então, eu acredito que a Igrin ela tem que ter um certo cuidado aí, porque tem muita gente licenciado aí que vai se cadastrar, vai vender placa e não conhece da situação aprofundada. Não, né? Isso aí que você falou, Orlando, só para você entender, antes, Sidney, quando eu comecei na Igrin, que eu estou há 6 meses, só podia vender placa para quem batesse 10.000 kW. Não era todo mundo, não. Antes, entende por quê? Exatamente sobre isso. Talvez, se os licenciados não participar, porque hoje a gente tem treinamento toda semana, né, gente? Segunda, terça, quarta e quinta. Se licenciado começar a vender e não fizer o acompanhamento correto, começar a ter erros, vai voltar isso. Quem vai sofrer é a nossa rede. Eu só vou fechar amanhã com esse cliente, eu vou tentar convencer ele a mudar de ideia, né? Uhum. Mas eu não vou fazer mais com outro cliente essa forma aí de deixar placa na espera, não vou fazer mais, não. Eu prefiro deixar, convencer ele. Você prefere completo, não vender, né? Mesmo que ele não queira, um exemplo, né? Que ali para ele, né, Sidney? A melhor é essa, ou ele faz de 550 de uma vez, não é isso? Isso, fecha o pacote completo. Exato. Isso é bom. Isso aí é uma coisa que me alertou aqui, eu não vou mais por esse lado aí, porque eu acredito que vai dar problema, pode dar problema. Os clientes, eles não entendem, muito cliente quer saber de comprar e acha que é uma coisa, e ele não entende isso aí, mas só que quando vai lá na frente, que ele toma prejuízo, que mexe no bolso dele, meu irmão, aí você vê a confusão que é grande, viu? É verdade. Orlando, eu vou até aproveitar para fazer uma colocação aqui, que é o seguinte, por exemplo, é muito regional, mas a taxa de perda de um sistema, contando sombreamento, angulatura de telhado, insolação, ela para você ter um sistema eficiente, é em torno de 21% a 23% de perda.
Esse é o aplicável. Eu já fiz algumas simulações dentro do aplicativo e você pode colocar lá, por exemplo, 700, 800 quilowatts lá dentro e gerar a proposta, ele vai sempre puxar para menos. Se fizer de 800, ele vai puxar para 742, 738, ainda tem tem o várias inverno, coisas. né, Sidney? Que cai, né? Já. Então, assim, essa questão de fazer essa montagem aí, realmente tem que ter um cuidado bem especial nesse sentido aí, para você depois não arrumar uma pedrinha no seu calcanhar aí, você ficar pisando e ela fincando toda hora, né? E aí você perde energia com esse tipo de coisa. Para o pessoal da rede, eu até, assim, por esses dias agora, vou estar meio tranquilo, todo mundo pode pegar lá o contato com o Alice lá, se precisar de ou a gente marcar outros treinamentos com relação a isso aí, para a gente tentar trabalhar uma ajuda para vocês aí com relação a dimensionamento, porque a maior dor do setor é o dimensionamento. A gente vai naquela ânsia de vender e não dimensiona de forma correta, né? Então, se o cliente, por exemplo, pediu 500 kW de geração, joga dentro do aplicativo para 600, sobe 100, para ele conseguir te dar aquilo que realmente vai conseguir atender a necessidade, tá? Eu senti essa dificuldade dentro do aplicativo. Sidney, só aproveitando aí, ó, o que eu joguei lá para esse cliente lá, eu joguei 310, em média, 300, 310. Só que quando faz a proposta, ela baixa para 279. Você está entendendo? Inclusive, então, eu vou explicar isso para ele amanhã, essa questão, que ele está com a proposta, mas ele não observou isso. O cliente não olha esse tipo. Não, mas aí, Orlando, o cliente não vai olhar. Você vai ter que jogar isso aí para cima e explicar para ele que o garantido dele é para geração mínima de 300. Por isso que você coloca um pouco a mais. E isso é perigoso, porque quando você joga para cima, sempre que você joga para cima, vai alterar o preço. Né? Sempre vai alterar o preço em alguma coisa. Sidney, hoje não, desde quando comecei, eu sempre faço isso, Sidney. Hein, Sidney? Eu não estou entendendo, não, porque tá dando interferência de alguém. Eu sempre faço isso assim, e isso é bom a gente falar para nossa equipe. Eu sempre entrego, por exemplo, se é de 1.000, eu coloco 1.100. E eu informo, quando eu percebi agora, quando eu informo para o cliente que ele tem uma perca, né, de 10% a 15%, agora a Sidney disse que é 23%, isso é interessante. Wallace, não dá, cara. Eu já peguei o orçamento aqui do cara usar 15% e o cara ter que pagar na justiça a diferença, porque o sistema não vai gerar aquilo. Uma média hoje, para você trabalhar dentro de uma margem de segurança, é 21 na mínima. 21. Não tem. O clima de vocês é muito parecido com o nosso aqui. Então, se você não fizer isso, você vai ter problema, entendeu? É igual teve várias outras coisas para trás, né? Teve Herbalife, por exemplo, que falava que era para emagrecer, o cara engordava. Por quê? Porque não explicava a forma de usar correta. Então, foi validado já, né? Tem mais 350 usinas instaladas, então não tem boca. Você coloca 21% de margem, você vai entregar sempre a mais. E explica isso para o cliente. Fala, olha, estou dimensionando para você de forma correta. Porque o orçamento do fulano deu menor. Fala, amigo, pega o orçamento, deixa eu ver o que ele está usando. Qual é a placa, qual é o inversor, qual é a marca. Porque é uma objeção muito fácil de quebrar. Uhum. Quando o cara pega um inversor lá, que ele... Por exemplo, eu quero saber o que o sistema do cara, qual é a potência. É quilowatts pico. O que é quilowatts pico, Sidney? Quantidade de painel vezes a potência do painel. Isso dá quilowatts pico. Ou seja, qual é a potência daquele sistema dele. Então, o que eu já peguei muito? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. O meu orçamento dava 9,8 kW pico. Do cara dava 8,8. E o cara falando que ia gerar a mesma coisa que o meu. Não vai. Ou se gerar, ele está usando o equipamento do cliente forçado, ou seja, vai estar em punch o tempo inteiro, mais placa do que a capacidade, entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente tem que realmente conhecer para você falar com segurança. Porque senão você vai ficar na dúvida, você vai ficar com medo, o cara fala um negócio, você já se treme todo. Não, gente, gasta tempo estudando, pega o datasheet. O que é datasheet? O manual. Lá você vai ver técnico, quanto que aquilo aguenta. Eu tenho um inversor Grovat de 5 kW pico, por exemplo. O que ele é? Ele é um de 5.000 watts. Então, essa é a corrente que ele aguenta. Quanto que ele aguenta mais? 25%? Não sei, tem que olhar o datasheet dele. Então, ele pode ir até 7.500 watts. Quando que isso vai acontecer?
geralmente por volta das 10h30 até 1h30 da tarde é o horário de pico. Esses equipamentos são tão inteligentes que ele se ele passar de 7.500, estou colocando aleatório aqui, tá? Vamos supor que ele gera até 7.000 watts. Se ele passar de 7.000 watts, ele não vai injetar, ele vai jogar fora, porque senão vai estragar o equipamento. Então, isso tudo a gente tem que entender, porque senão eu coloco um dimensionamento gigantesco para o cara, perco no preço e ainda não vai gerar aquilo tudo que eu estou falando, porque o equipamento não vai gerar, ele não vai passar daquilo. Então, tudo isso a gente tem que saber para, na hora que você aplicar isso para o seu cliente lá, você falar com segurança e realmente você ganhar pelo conhecimento que você tem. Mas fica tranquilo. Esse tipo de coisa é um detalhe que a gente vai aprendendo aos poucos. Eu assisti muito, estudei muito para conseguir adquirir isso aí, porque eu morria de medo de chegar e ser engolido por algum outro concorrente por questão de conhecimento. Tá? Mas a gente está aqui, nessa rede aqui, para já ajudar mesmo. Wallace, assim... Eu acredito assim que a gente, como aqui na nossa equipe, tem algumas pessoas, inclusive o Sidney tem essa experiência aí. Eu acredito que a iGrind ela deveria padronizar kits para ficar uma coisa mais prática para as pessoas que não têm o conhecimento mais profundo. Por exemplo, não dá, Orlando, não consegue. Já tem. Então, para padronizar em quantidade, por exemplo, quantidade mínima e máxima, por exemplo. Eu estou hoje com um cara que quer 300 kW, vamos dizer, um exemplo. Esquece a questão que ele quer reserva. Eu não vou fazer reserva com ele, vamos dizer assim. Ele quer 300, outro quer 400, outro quer dizer, a gente poderia padronizar aí, já inversor, placa, né, para que a gente possa ter as pessoas que não entendem aí, eles têm um padrão para seguir, porque se for para as pessoas leigas aí e não estudarem, não buscarem esse conhecimento aí, vai dar muito problema. Mas o aplicativo já te dá a opção montada já, pelo que você olha coloca. Por exemplo, Sidney, eu estou há um mês, fez um mês agora, dia 21, que eu ativei a minha licença pela iGreen. Eu nunca, na minha vida, tinha visto uma proposta solar na minha vida, nem de empresa nenhuma solar. Eu sabia o que era necessário, porque eu trabalho com um sistema de segurança eletrônica há 15 anos. Então, eu tenho visto onde residência, onde eu visito, eu vejo o sistema instalado, eu subo no telhado para passar algum cabeamento de câmera, e eu vi todo como é que é a ligação. Inclusive, tem um cliente que é uma indústria, é no chão. Eu vi todo o processo de instalação, velho, entendeu? Mas eu nunca tinha visto uma proposta. Eu fiz a minha primeira proposta para Goiânia, uma residência de 300, acho que dá menos de 200 kWh por mês. E eu fiz a última agora com um cliente que queria mais de 1.000. O consumo dele é mais de 1.000 kWh por mês. Analisando os treinamentos que o Flávio faz toda quinta-feira, como é que é a proposta, o passo a passo, os equipamentos, mostrando o datasheet, eu já sei a diferença entre um inversor e outro, o que é quilowatts-hora de potência, qual o melhor e o que influencia no preço. Em um mês, olhando e assistindo os treinamentos. Agora, o cara, quando realmente assim, não, eu não tenho tempo ou eu não quero aprender, é mais difícil. Aí inventa aquela desculpa, que é a de sempre. Eu não tenho tempo para o treinamento, eu chego cansado, ou geralmente eu não entendi um ponto específico, aí eu acabo generalizando que é difícil. E acabo não buscando conhecimento ou tentando aprender sobre aquele ponto específico que eu fiquei em dúvida. De qualquer forma, a proposta é tão descrita que eu gero a proposta e gravo um vídeo explicando, leva 5 minutos, às vezes 3 minutos, explicando a proposta para o cliente, velho. Tem um parceiro meu que é do estado da Alagoas, ele quer ser licenciado, só que ele ainda não tomou a decisão agora. Ele tem me passado as contas de energia. Olha, tem um amigo meu, um cliente meu, que quer fazer uma proposta de placa solar. Ele me passa os dados do cliente e a conta de energia, eu faço a proposta, mando em PDF para ele, que já vem tudo pronto, pelo aplicativo da iGreen, e ainda gravo um vídeo explicando a proposta para que ele possa enviar para o cliente. E assim a gente vem fazendo. Em um mês, o qual eu sou licenciado, participando todos os dias, todas as semanas dos treinamentos. O Diego, eu já vi vários treinamentos, ele está sempre em todos aí. Olha só,
essas suas dúvidas que você tem, Orlando, é a dúvida de todo mundo que está chegando agora na iGreen. Agora, no momento, você tira de letra. Diego, eu vou usar aí, Diego, sabe o que agora? Eu não vou... Eu tenho umas 3 propostas para fazer daqui para frente. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a situação. Eu não vou fazer proposta antes de ir no cliente primeiro. Primeiro eu vou... Ele tem interesse? Tem. Então, vamos lá. Vou na casa dele. Vou primeiro dar uma olhada na estrutura dele, ver o que ele quer, ver a estrutura dele, para depois eu fazer a proposta. Você está me entendendo? Legal. Vou mudar a questão aí. Porque se você pegar, não, me dá teus dados aí, me dá o teu talão de energia aí que eu vou fazer aqui. Aí mandar, principalmente mandar para o cara sem entender. Se você não ir lá para explicar, eu não vou fazer. O que eu vou fazer é assim, tem interesse? Tem. Aí eu vou lá presencial, dou já uma olhada na estrutura dele. Fica limitado pela capacidade, entendeu? E o que a iGreen vem fazendo é diversificando. Hoje eu posso atender em todo o Brasil. Deixa eu passar essa informação que o Orlando falou, Diego e Sidney, gente, para vocês. A gente tem aí mais 10 minutos para finalizar nosso bate. Isso é um bate-papo gostoso, que eu vou estar sempre deixando aqui no YouTube, né? E 1 hora tá ótimo, Sidney. Sempre que puder, Sidney, apareça aqui, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte. No começo da iGreen, eu não estava focando em vender placa. Vou dizer por quê. Meu irmão, dói você vender pro seu tio, pra sua mãe, e futuramente der problema. Eu sou aquele cara que se der problema, eu pago do meu bolso. Mas não quero ver o meu amigo lascado, com dor de cabeça. O primeiro projeto aí, Wallace, foi pro meu irmão. Tu tá sabendo, né? É o Exato. Ronaldo, meu irmão. O projeto do Orlando, só para você entender, a empresa passou 15 dias praticamente por um e-mail. Eu digo, meu Deus do céu, o irmão dele teve paciência de esperar, né? Aí foi e ainda nem foi instalado ainda. Não foi instalado. Então, ou seja, eu me preocupo muito no pós-venda. Primeira coisa que eu falei com o Orlando mês passado, não foi, Orlando? A pós-venda, tá? A pós-venda, ela sabe, e eu no começo da iGreen disse, meu irmão, não vou vender não, porque eu sou muito ansioso, né? Se o cara for ansioso, lascou. A primeira coisa, quando eu faço uma vistoria hoje, olha a casa, a gente percebe se o cara é agoniado ou não. Se o cara for... A primeira coisa que eu digo, irmão, olha, é 90 dias, fica tranquilo, né? Após isso, inclusive, se passar, isso aí é uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu descobri. Se passar de 90 dias e o cliente começar a reclamar, a SolarMax, ela paga a conta do cliente. Olha aí, isso aí vocês não estão sabendo agora. Porque eu sou um cara que incomodo o suporte. Aí eu até, Orlando, tô falando agora para você, mas você nem sabia disso. Não. E o Flávio, até ele conversou comigo, Wallace, se o cliente tá chateado, passou de 90 dias, a gente pode correr aqui e parece que é a SolarMax que paga a conta do cliente. Porque, pensa comigo, o cara fez um investimento no banco, já chegou a parcela do banco para pagar, passou 3 meses, porque, tá entendendo? Então, isso é o último caso. Se o cliente já está estressado, passou de 120 dias, um exemplo, passou de 100 dias, aí eu posso recorrer para a empresa pagar o boleto dele. Era isso que eu cobrava lá atrás, ó. Sabe por que eu cobrava? Porque quando esse é um pós-venda diferenciado, né? Porque realmente... Meu amigo, exato. E isso eu tinha falado há 3 meses lá. Sabe por quê? Eu sentei com um cara que vende placa solar há 6 anos. Ele disse, olha, se a minha empresa, se der qualquer problema, ela paga a parcela do cliente. Ela paga. Ela não deixa o cliente tirar do bolso até chegar. Então são essas coisas que eu já estou pegando e eu fiquei mais confortável de fazer a venda. Então, o caso do Orlando foi por quê? Sidney, seja sincero, esses 3 meses aí, meu irmão, a turma tava doida, velho, para poder correr, né? Correr, para não ser taxado. Então, sim. Inclusive, Orlando, amanhã eu vou entrar em contato lá com a empresa para ver como é que tá o andamento. Que eles pediram, não foi para fazer a troca de nome, tudinho, né? Já foi feita a titularidade, já mandei tudo para eles lá. Viu? Ótimo. Mas é assim, ó, só dando um adendo, sei que a gente está com tempo aí para finalizar, é muita informação, mas depois que sai o parecer de acesso, tem 4 meses para executar a obra, tá? Então, provavelmente, esse, no caso do irmão dele aí, já pega dessa parte mais antiga, né? Então, ele não vai entrar dentro da nova configuração da taxação, sim já da antiga. Ele já...
que já foi feito. Aí qual que é o grande problema? Se passar dos 4 meses, zera todo o prazo, tem que começar o projeto do zero de novo. Então, tem bastante coisa. Uhum. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês aí, né? Vai ter uma live agora do Renato Cardoso. Sexta-feira, Sidney. A gente vai começar a fazer live no Instagram toda sexta. Vou ver se eu consigo fazer com o Renato pra gente utilizar o Instagram, entendeu? Ó, Roberto aí, tava dirigindo aí, acho que parou o carro aí, ó. E, gente... É o Luizão? Esse é o Luizão de Santa Catarina? É, Luizão. Cara bom. Ó, gente, é o seguinte, hoje eu quero dizer pra vocês que quando eu paro na rua, eu já fico assim, ó. A minha munição é esse aqui, cartão de visita. E o que é que eu quero dizer pra vocês? Hoje eu vi 2 amigos na rua. 2 amigos. E aí são aqueles amigos, sabe, Sidney, que pensa pequeno e que um salário e meio tá bom pra vida dele. Mas eu todo dia eu faço pergunta. Eu pego um Uber muitas vezes, né? Que às vezes eu gosto de sair assim, vou pro shopping, pego um Uber, às vezes vejo um amigo meu contador e eu faço essas perguntas pra ele. Amigo, o que é que tu busca na tua vida? Olha que pergunta forte, Sidney. O que é que você busca na sua vida? Hoje eu peguei um mototáxi de propósito. Porque toda vez quando eu pego um mototáxi, a viseira dele tá toda lascada. E às vezes eu faço questão de comprar uma viseira pra ele. Você vai dizer, por que tu faz isso, Wallace? Aí quando dá 5, eu dou 10 reais pra ele. Aí vocês dizem, né? Por que tu faz isso, Wallace? Cara, às vezes o ser humano ele é tão miserável que ele faz questão de R$1. Eu faço o contrário. Aí sabe o que eu pergunto pra ele, Cid? Irmão, qual o teu maior sonho? Qual o teu maior sonho? Cara, quando tu faz essa pergunta pra um cara que é Uber, pra um cara que é mototáxi, tu faz ele refletir a vida dele. É ou não é, Sidney? Você, né? E ele disse, Wallace, meu maior sonho é sair daqui de mototáxi, é sair daqui da Uber, porque eu não tenho tempo com a família. Gente, toda semana tá morrendo gente aqui em Pernambuco, cara, do Uber, porque eu não sei que danado é que o pessoal estão fazendo maldade. Toda semana aqui, na minha cidade, ou é perto, ou é Recife. Gosto muito de Pernambuco, tá? Todo estado de Pernambuco é perigoso, eu entendo. Mas, sabe, gente, o cara sai de casa para trabalhar, não sabe se volta. O cara é policial militar hoje, você sai de casa, não sabe se volta, cara. Entende? Então, por que hoje eu trabalho na eGreen? Eu me sinto mais seguro preso dentro de casa, Sidney. Porque lá fora, galera, eu me sinto mais seguro trabalhando em casa. Eu tenho medo de estar na rua, sabe por quê? Porque aqui, Portugal, tu pode andar com celular, pô, tranquilo. Aqui, se tu andar com iPhone, tu é roubado, bicho. E não é de hoje que acontece. E eu fiz essa pergunta pro cara, e nessa pergunta eu disse, e tem filho? Ele tem 2 filhos. Olha só, o cara é mototáxi, o capacete dele parecia que tava vindo da guerra. Ele muitas vezes tá ali pagando IPVA porque é tudo que ele tem. O cara sai de madrugada, meu irmão, arrisca a vida dele, tudo. Aí eu fiz a ele, e se tu ficar aqui 5 anos, o que é que vai acontecer? Ele, meu irmão, eu só vou pagar minhas contas. Eu digo, quando tu chega em casa, o que é que tu faz para ganhar dinheiro? Sidney, 90% não faz nada para ganhar dinheiro. Então, Não faz. O porquê dele não tá forte ainda, ou é porque, na verdade, as crenças limitantes dele foi até ali. Cara, eu sempre fui um cara que disse assim, porra, sair do meu trabalho, o que é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Concorda, Sidney? Cara, a gente tem 8 horas, o Roberto trabalha aí 8 horas aí, não sei como é que é, mas nas horas vagas ele quer ganhar mais dinheiro. Então, o Robertão tá de parabéns aí, porque ele é um dos caras que mantém o time todo informado. Se alguém tá pergunta lá, uma coisa, ele já corre lá e já manda. E aí, sabe o que eu faço, gente? Digo, irmão, nas horas vagas, se tu quiser ganhar dinheiro comigo, liga pra mim, pra assistir uma live de 19 horas, trago pra cá. Pô, Wallace, deu 8. Amém, velho. Deu 3 pessoas. Amém. Às vezes eu sou tão chato nos grupos, mas porque... Não é chato, é porque eu acredito, sabe, Sidney, que esse negócio aqui vai mudar não só a minha vida, mas a vida de muita gente. Agora é aquela coisa. Tem gente que vai fazer de forma profissional, tem gente que vai dar como segunda opção. Agora, sabe o que acontece? O cara tem gente que não vai acreditar. Pô, o cara trabalha para os outros 10, 20, 30 anos da vida, mas, desculpa a expressão, mas o miserável não quer aprender 1 hora por dia. Né? Então, cara, todo ser humano tem a vida que merece. É ou não é, Roberto? Não é, Sidney? Então, assim... É isso aí. E um gari, vou finalizar aqui minha fala, falta 5 minutos pra gente fechar. Um gari, um amigo meu aqui, parei
Ele, um aqui e um lá em Recife, que eu não conhecia. Irmão, parei, eu gosto de parar, assim, as pessoas assim, que eu não conheço na rua mesmo. De cara, parabéns pelo teu trabalho, né? Tu faz um trabalho bacana, tu tá satisfeito? Aí o cara olhou assim pra mim, tu é doido, aqui eu me lasco demais, porra, eu tô porque eu preciso e não sei o quê. Quantos anos ele? 3 anos. Eu digo, sim. Tu queria uma oportunidade para mudar a tua vida? Aí ele queria. Ó, queria. Daqui, do teu trabalho, quando tu sai com o em casa, tu faz o quê? Vai assistir novela, vai falar dos outros, vai fuxicar, né? Que homem é um exemplo. Mas, ou seja, o cara sai do trabalho, mas não faz nada para ganhar dinheiro. Ele usa a internet para perder tempo. Fica em grupo do WhatsApp. Eu tô no grupo de amigos que porque são amigos do passado, mas se eu ficar 1 hora, meu irmão, eu vou ficar mais pobre, porque é só besteira. Eu tô lá por consideração. A gente também não pode, né? São pessoas do passado, mas que, pô, os caras, nem todo mundo tem a visão que eu tenho. Eu até digo para eles, cara, vamos evoluir um pouquinho, vamos crescer, vamos prosperar. Onde eu quero chegar, gente? Que onde eu chego, eu digo, tu tá satisfeito com os seus resultados? Teve um aposentado de 75 anos, Sidney. O cara chegou para mim e disse, Wallace, tô não, eu quero ganhar mais dinheiro. Tem o quê? Acabou, irmão. Entendeu, gente? Então, assim, Sidney vai estar aqui passando... Hoje foi praticamente aí um treinamento só sobre placa solar. Um mini treinamento. Isso é importante, porque tem muita informação, né, Sidney? Quero Tem muita coisa. o conhecimento aí que você está passando. E vai ficar salva o YouTube aqui. Tá bom, gente? Manda aí. E outra, né, Sidney? Se vocês quiserem criar canal no YouTube, crie. Eudênia, entendeu? Orlando, TikTok, vamos usar, né? Sei que o tempo é corrido, mas vamos se dedicar aí. Se vocês não querem, joga a responsabilidade para a rede, tá? Então, estamos aí. Sidney, finaliza aí. Não, gente, só me colocar à disposição de todos aí, para quem precisar aí, vamos acelerar aí a parte das vendas aí. O que tiver ao meu alcance para colaborar com vocês aí, tô junto, tá? A gente marca aí os treinamentos, quem tiver dúvida, mas não perca a venda, não. Ok, irmão. Valeu, gente. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.